Quando a gente fala de Bitcoin, a primeira ideia que vem na cabeça é o quê? Proteção contra a inflação, né? Aquela que a gente conhece que corrói o poder de compra do nosso dinheiro. A narrativa é que o Bitcoin é um tipo de ouro digital, que é escasso, previsível. Só que essa história tem dois lados. E hoje a gente vai desvendar uma outra inflação, uma força que é oculta, exponencial e que define o verdadeiro custo de manter essa rede de pé. Ok, vamos começar por aqui. A base de todo o argumento do ouro digital está nessa frase. Diferente do dinheiro emitido por governos, que pode ser impresso sem um limite muito claro, a criação de bitcoins novos é totalmente previsível. E não é uma promessa, não. Isso está cravado, está escrito no código do Bitcoin. Então, a primeira parte da nossa conversa é sobre essa escassez programada. Aqui, a inflação do Bitcoin é, na verdade, o contrário, é uma desinflação. A emissão de moedas novas diminui com o tempo, de um jeito matemático, programado. É inevitável. E o coração desse mecanismo todo é um evento bem famoso chamado halving. A cada mais ou menos 4 anos, a recompensa que os mineradores recebem para adicionar um bloco novo na rede é cortada pela metade. Isso cria um choque de oferta que já está no calendário, o que torna o Bitcoin cada vez mais raro. E tudo isso nos leva a esse número mágico, 21 milhões. Esse é o limite máximo, o teto. Nunca vai existir mais Bitcoin do que isso. Um limite que, aliás, só vai ser atingido lá por 2140. Essa finitude que sustenta a ideia dele ser uma reserva de valor. Essa é a inflação que todo mundo conhece, a que diminui. Agora vamos virar a chave. Vamos falar da inflação oculta. Uma que não está diminuindo, muito pelo contrário. Ela está crescendo num ritmo alucinante e definindo a competição diária pela sobrevivência dentro da rede. E é exatamente aqui que a história fica fascinante. Porque enquanto a recompensa em dinheiro está diminuindo, o custo para competir por essa recompensa está simplesmente explodindo. Vamos entender que força é essa. Para a gente entender essa inflação oculta, a gente precisa conhecer um termo-chave, hash rate. Pensa no hash rate como se fosse a soma da potência de todos os computadores que estão competindo para minerar Bitcoin no mundo inteiro. É a medida da força bruta que protege a rede. E o crescimento disso é uma coisa impressionante. A dificuldade da rede, que está ligada diretamente ao hash rate, aumentou mais de 1.200% em só 5 anos. Isso não é um crescimento linear, gente. É uma verdadeira explosão. Essa é a inflação computacional na prática. Mas o que está por trás de um crescimento tão absurdo assim? É uma corrida armamentista tecnológica hipercompetitiva entre os mineradores. Todo mundo numa busca sem fim por máquinas mais rápidas, mais eficientes, só para ter uma pequena vantagem sobre os outros. E nesse campo de batalha, a regra é simples: mais poder de processamento com o menor consumo de energia possível. Isso leva a um fenômeno de deflação de hardware, em que cada geração nova de equipamento de mineração torna a anterior obsoleta quase que da noite para o dia. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. Compara só a Antminer S19 Pro, que era um modelo de ponta há uns anos atrás, com a S21. A S21 entrega quase o dobro do poder computacional e ainda por cima gasta bem menos energia para fazer o mesmo trabalho. Essa evolução força os mineradores a um ciclo constante e muito caro de atualizações. E essa corrida tecnológica de altíssimo risco não é um campo aberto para qualquer um, não. Ela é dominada por um grupinho bem pequeno de empresas. A Bitmain, por exemplo, tem uma fatia de 82% do mercado. Isso mostra uma concentração gigantesca no fornecimento da tecnologia que alimenta essa inflação computacional. É exatamente aqui que as duas forças batem de frente. De um lado, a recompensa monetária, que só diminui. Do outro, o custo para competir, que só aumenta exponencialmente. É o que a gente pode chamar de o aperto do minerador. Então, esse é o conflito econômico principal para qualquer minerador. Eles são pagos, cada vez menos, em termos de bitcoins novos, por uma tarefa que se torna cada vez mais difícil e mais cara. É um modelo de negócio brutalmente competitivo. Para medir o lado da receita, a indústria usa um termo chamado hash price. Ele representa o valor em dólar que um minerador pode esperar ganhar por uma certa quantidade de poder computacional em um dia. E, do outro lado da equação, claro, tem o hash cost, que é basicamente o custo para produzir esse poder computacional. E a maior parte desse custo, tipo uns 80%, é a conta de luz, é a eletricidade. E essa tabela aqui mostra o aperto na prática, na vida real.
Com energia barata, um minerador usando uma máquina novinha tem uma margem de lucro bem saudável, mas se a energia ficar mais cara, essa margem já despenca. Agora, para as máquinas mais antigas, a operação vira prejuízo rapidinho, forçando quem é menos eficiente a sair do mercado. Então, se essa competição é tão brutal, por que ela existe? Qual o sentido disso tudo? A resposta está no benefício final que ela traz. A segurança da rede vem justamente dessa competição. O ponto crucial é este: essa competição implacável, essa inflação computacional, é precisamente o que protege toda a rede Bitcoin. O custo para conseguir poder computacional suficiente para atacar a rede é astronômico, o que torna um ataque praticamente inviável na prática. A segurança do Bitcoin não vem de muros ou de cofres. Ela vem do custo econômico massivo, impulsionado por essa corrida, que seria necessário para alguém tentar reescrever a sua história. E a gente termina com esta pergunta para a reflexão. Essa inflação computacional protege a rede, sem dúvida, mas ela também cria uma pressão gigantesca por escala e eficiência, o que pode acabar levando à centralização. Então, o equilíbrio entre a segurança que essa competição gera e a descentralização dos competidores, esse é o grande desafio que vai definir o futuro do Bitcoin.